Hoje nós vamos ler apenas na primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que há a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Capítulo 6. Versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu sei que eu tenho lido
Muita coisa. Coisas interessantes, sem dúvida. Eu não vou ter tempo para tratar de tudo que nós temos lido aqui nestes versículos. Mas o assunto principal na minha mente é o de piedade. Vamos tratar desse assunto por um pouquinho. É bem ligado com aquilo que nós acabamos de ouvir, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O que eu quero, e tem sido a minha oração, é que esta conferência sirva para a nossa bênção espiritual. Que Cristo seja reproduzido nas nossas pessoas. E que haja uma manifestação maior de piedade entre nós. Em resumo, a palavra piedade quer dizer uma atitude de reverência e temor a Deus. Eu vou explicar mais detalhadamente daqui a pouco. Mas o que a gente quer é que haja mais piedade entre nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. Esta palavra piedade ocorre 15 vezes no Novo Testamento. 10 vezes nas epístolas pastorais. Epístolas pastorais? Quais são? 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Esses homens tinham corações de pastores, tá? E por isso chamam-se de pastorais. As epístolas pastorais. 10 vezes nessas epístolas. 4 vezes em 2 Pedro, uma vez só no livro dos Atos. E por isso a gente tem que dizer que Paulo, escrevendo as suas cartas, ele não se serve desta palavra nas epístolas da prisão, por exemplo, nas epístolas evangélicas. Apenas nas epístolas pastorais ele usa essa palavra. A pergunta: por que o apóstolo Paulo usa essa palavra dirigindo-se para Timóteo e Tito? Por que há uma concentração tão grande dessa palavra, piedade, nas epístolas para Timóteo e Tito? Você teria como responder? Pode haver várias respostas. Mas uma resposta secundária seria: ele está escrevendo para 2 líderes, Timóteo e Tito. Líderes entre o povo de Deus têm que ser assinalados por piedade. Eu estou olhando aqui para irmãos que tomam a liderança nas suas respectivas igrejas. Eu apelo para tais irmãos fazer um grande esforço para demonstrar essa atitude de piedade diariamente. Por quê? Porque os líderes, os anciãos das igrejas de Deus, de uma certa forma, estabelecem o padrão de espiritualidade na sua respectiva igreja. Os anciãos têm grande influência sobre os demais crentes.
Se o ancião fosse relaxado, a tendência seria que os demais crentes são relaxados também. Se um ancião na sua igreja fosse desanimado, a tendência é que os demais crentes seriam desanimados. Assim, os anciãos têm que tomar muito cuidado quanto ao seu viver, quanto ao seu comportamento, quanto à sua conduta, pois, de novo digo, os anciãos, de uma certa forma, estabelecem o padrão de espiritualidade na sua igreja. Paulo sabia que, exortando Timóteo e Tito para serem piedosos, os demais crentes naqueles dias também seriam piedosos. Também nós lemos aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo o motivo por que ele escreveu esta carta. Ele diz aqui: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então ele queria escrever para Timóteo, dando-lhe instruções a respeito do comportamento desejável na igreja de Deus. E logo, no versículo 16, ele aborda o assunto de piedade. Nós podemos deduzir, então, que o andar, o comportamento desejado numa igreja de Deus é o de piedade. Oh, que haja mais piedade entre nós como crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dividir a minha mensagem da seguinte forma. Eu quero dar uma explicação para esta palavra, piedade. Quero mostrar o exemplo supremo de piedade. Quero mostrar para vocês, através destas passagens que nós temos lido, do esforço necessário para conquistar piedade nas nossas vidas. E vamos notar também os efeitos de piedade, os resultados bons e eternos de piedade. É interessante. A explicação, como eu tenho dito, refere-se a uma atitude de reverência e temor a Deus. Assim, os piedosos são caracterizados por um espírito de reverência, temor, dedicação, santidade e vontade para trabalhar na obra de Deus. Eu disse, irmãos, que os anciãos precisam ser piedosos, sim, mas todos nós precisamos ser caracterizados por essa atitude. Todos nós. Você pode ser salvo há pouco tempo, mas tem que ser o seu alvo para ser piedoso. Pode ser uma irmã em Cristo, mas você também tem o dever de ser piedosa. Pode ser uma pessoa de grande idade, mas você também tem o dever de nos dar o bom exemplo de piedade. Assim, é uma reverência para com Deus, é uma atitude de temor
a Deus. Aquela expressão no Antigo Testamento, o temor a Deus, o temor de Deus, equivale ao que nós temos aqui no Novo Testamento. É quase idêntico, quase. Então a pessoa piedosa mostra-se ativa no desenvolvimento da sua espiritualidade, mediante oração, a leitura da Palavra de Deus, na sua meditação na pessoa de Cristo e no seu envolvimento, no seu desempenho na obra do Senhor. Será que você é piedoso? Está demonstrando uma atitude de reverência para com Deus? Você está dando o devido lugar para Deus na sua vida? Você anda em submissão? Submissão? Também em obediência à palavra de Deus? São marcas da pessoa piedosa. Vamos pensar no exemplo. No capítulo 3 desta epístola, nós lemos aqui: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Eu não quero entrar em todos os detalhes aqui desta expressão, basta dizer neste momento que o apóstolo está dizendo, sem dúvida alguma, grande é o assunto de piedade. E nós reconhecemos que é grande. Algo desejável entre nós, como o povo de Deus. Ele continua escrevendo: aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, depois de falar sobre a grandeza da piedade, o apóstolo logo descreve a pessoa de Cristo para nós. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é piedade encarnada, personificada. Nós querendo ver o exemplo supremo de piedade, só temos de contemplar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como Ele dava o devido lugar para Deus na sua vida. Como Ele andava aqui em submissão, dedicação a Deus. Como Ele temia a Deus. Ele é o exemplo supremo. Assim, irmãos, nós querendo ser piedosos, o que nós devemos fazer? Como é que nós podemos alcançar esse padrão? Só temos de olhar para o Senhor Jesus Cristo. Temos de contemplá-lo. Temos de observá-lo. Temos de acompanhá-lo. Temos de andar ao seu lado. Fazendo isso, Ele será reproduzido no nosso viver. Nós contemplando a pessoa de Cristo, o nosso caráter será moldado para o dele. Oh, irmãos, nós estamos tocando num assunto de grande valor entre nós aqui em Porto Alegre. Você não gostaria de ser piedoso?
Não gostaria de manifestar piedade na sua vida? Você tem o dever e a sua obrigação. Acredito firmemente que cada pessoa salva pela graça de Deus tem esse desejo de ser piedosa no seu viver, no seu comportamento, na sua conduta. Assim, irmãos, o exemplo supremo é o do Senhor Jesus Cristo quanto à piedade. O esforço necessário. E por isso nós tiramos tempo para ler certos versículos ali no capítulo 4, capítulo 6 desta epístola. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 11, nós lemos: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais coisas? No contexto imediato, nós temos o amor do dinheiro, a avareza e assim por diante. Nós temos de fugir destas coisas. E em seguida nós lemos: E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, temos de fugir para poder seguir certas coisas. É bem semelhante àquilo que nós temos em 1 Pedro capítulo 2. Temos de deixar certos males para poder desejar o leite racional da palavra de Deus. Temos de abandonar, temos de deixar certos males, todos os males, para poder desejar. Em outras palavras, essas coisas más matam o desejo de se alimentar pela palavra de Deus. Temos algo semelhante aqui. Temos de fugir de certos males para poder seguir a justiça e, em segundo lugar, a piedade. Seguir. A palavra significa perseguir. Temos de caçar a piedade. Isto é, irmãos, temos de ir após, com diligência, com esforço, com determinação. Alguém está aqui disposto a realmente caçar a piedade? Você não vai ser piedoso automaticamente. Você tem que se esforçar para ser piedoso. Vai ter que haver um esforço da sua parte. Você teria interesse? Mais uma referência. No capítulo 4, versículo 7, nós lemos: Exercita-te a ti mesmo em piedade, ou para piedade. De novo, exercita-te a ti mesmo. Você sabe que a figura é a de um atleta. Ele vai treinando, tendo em vista o dia da corrida. Está cuidando da dieta. Ele está se exercitando a si mesmo. Está treinando, está se esforçando. Irmãos, querendo ser piedosos, nós temos de nos exercitar a nós mesmos. Temos de nos esforçar. Mais uma referência. Versículo 10 do capítulo 4, nós lemos: Porque para isto é, para uma vida de piedade, porque para isto, piedade, trabalhamos e lutamos, trabalhamos e labutamos. A atualizada diz: labutamos e nos esforçamos sobremodo. Onde está o irmão que quer pagar o preço para ser piedoso? Eu não quero interesse. Então, você vai sofrer prejuízo.
Mas além disso, a sua igreja vai sofrer muito prejuízo. Eu espero que você tenha interesse. E realmente, aquela pessoa que diz, eu não tenho interesse, aquela pessoa precisa examinar o alicerce para ver se está na rocha o Senhor Jesus Cristo. Mas eu espero, irmãos, que já estejamos nos esforçando para ser piedosos aqui no Rio Grande do Sul. O efeito. Temos muita coisa interessante sobre o efeito, o resultado. Por exemplo, irmãos, nós lemos ali no capítulo 4, versículo 8, mas a piedade para tudo é proveitosa. Nós sempre estamos procurando lucro, queremos o máximo possível, não é? Estamos interessados cada vez mais em lucro, em proveito, nós queremos nos ocupar com as coisas que rendem bem. Nós lemos que a piedade para tudo é proveitosa. No contexto aqui nós lemos daqueles que treinam o corpo, fazendo exercício físico. Paulo diz, para pouco aproveita. Para pouco, tem um certo proveito, mas não muito. Qualquer médico ia dizer que é bom caminhar uma meia hora, só para a saúde. Isto é, caminhar uma meia hora cada dia. Coisa boa. Mas Paulo diz, para pouco, aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Proveitosa. Tem interesse, irmão, em ganhar um pouco de lucro, grande lucro até? De realmente ganhar? Tem que ser piedoso então. Ainda nós lemos, aqui nesses versículos, tendo a promessa da vida presente. Sim, a piedade é proveitosa para a vida presente. Isso é muito interessante. Aquele irmão piedoso na igreja local ganha confiança dos demais crentes. Aquele irmão seria como esteio, coluna, naquela igreja, dando um bom exemplo. Também, quanto à vida presente, piedade dá satisfação, um contentamento para aquele que a tem. Não gostaria de ter proveito assim, irmãos? Não gostaria de ter lucro assim, mesmo nesta vida? Tem que ser piedoso então. E nós lemos aqui ainda, é da que há de vir, tendo a promessa da vida presente, é da que há de vir, no futuro, na eternidade. E assim, irmãos, aquele que tem uma vida de piedade aqui nesta vida, será recompensado no dia do tribunal de Cristo. Vai valer um prêmio maior. Certamente tem proveito em ser piedoso aqui nesta vida. As igrejas carecem, irmãos e irmãs, de piedade. Que você possa preencher uma vaga quanto à piedade.